Hey, Jeter aqui em mais um vídeo sobre como tornar a vida maravilhosa utilizando a comunicação não violenta, a CNV. Hoje eu quero elaborar um pouco mais sobre o tema da empatia, esse que eu já mencionei em outros vídeos de CNV aqui do canal, que eu já falei que a empatia é basicamente a gente ser capaz de ouvir a necessidade do outro e trazer isso para o outro, né, seja verbalmente ou não verbalmente, mas eu achei que seria necessário para a gente conseguir ter uma compreensão melhor de como dar empatia às pessoas, eu fazer alguns vídeos aqui para a gente tratar desse tema. E é um tema bem curioso para eu estar tratando, porque para quem está acompanhando aí, o primeiro vídeo que eu fiz para esse canal, eu falei o que eu achava que era empatia naquela época, né? E curiosamente, eu tinha gravado o vídeo poucas semanas antes de conhecer a comunicação não violenta pela primeira vez. Então mal sabia eu que eu estava prestes a mudar a minha concepção, o que é que eu entendo por empatia. Não que o conceito que eu tinha antes não seja algo que possa ser chamado de empatia, mas eu acredito que a forma como a CNV define empatia traz um conceito muito mais enriquecedor, no sentido de que aumenta muito a nossa clareza de como dar empatia para as pessoas de uma forma que elas de fato consigam atender a necessidade delas de empatia. Então, nesse sentido, eu acredito que a forma como a CNV define é muito mais prática e é muito mais enriquecedora para o nosso dia a dia. E é por isso que é a forma que eu defino empatia hoje e é essa definição que eu quero trazer nesse vídeo. O Marshall Rosenberg, o criador da comunicação não violenta, ele define empatia como a nossa capacidade de surfar na energia do outro. Ou seja, a empatia ela está ligada à presença, à nossa capacidade de estar conectado com a energia que o outro está trazendo para a gente, que a gente vai conseguir, né, ter essa conexão com essa energia a partir do momento que a gente tem essa compreensão e esse contato com as necessidades do outro e não necessariamente com o que o outro está nos dizendo em termos de pensamentos, né, o que é que ele interpreta da situação dele. Não é com isso que a gente vai se conectar, é com a necessidade que ele está tentando atender, né, com a forma que ele está pensando ou com a forma que ele está agindo. Nesse sentido, ele dá ênfase em diferenciar o que é empatia para o que é compreensão intelectual. E essas duas coisas podem ser entendidas quando a gente fala a definição mais comum e popular de empatia, que é empatia seria se colocar no lugar do outro. Mas percebe que se colocar no lugar do outro pode ser essa presença que o macho está falando, ou pode ser essa compreensão intelectual, e eu vou explicar um pouquinho agora o que, que eu estou chamando de compreensão intelectual. A compreensão intelectual é quando a gente tem pensamentos que descrevem, explicam ou justificam o contexto do outro ou o comportamento do outro. Nesse sentido, seria o equivalente a você narrar uma partida de futebol ao invés de você estar lá jogando a partida de futebol. Ou seja, você pode ter muita clareza de descrição, explicação e justificar porque cada jogador fez uma jogada tal, qual é o nome daquela jogada, qual é o nome do drible que ele deu. Você pode ter muita riqueza de detalhes sobre aquela situação, mas não é o equivalente a você estar naquele momento jogando bola e fazendo aquelas coisas. Da mesma forma, com a empatia, você pode ter muita clareza sobre as dificuldades do outro, porque o outro está se comportando de tal forma, mas não é equivalente a você dar empatia para aquela pessoa naquele momento, em específico que você está interagindo com ela. Nesse sentido, a empatia, da forma como a CNV descreve, ela só acontece no momento que a gente está interagindo com outra pessoa. Não existe como a gente dar empatia dentro desse conceito para uma pessoa que a gente não está interagindo ou que não vai interagir, né? E aí a gente estaria tendo uma compreensão intelectual a partir do momento que a gente acha que a gente está dando empatia para uma pessoa que a gente não está interagindo. E também a gente pode, naquela pessoa que a gente está interagindo, a gente pensar que a gente está dando empatia, quando na verdade a gente está na nossa cabeça justificando a situação dela, ao invés de estar ali presente e vivenciando junto com ela aquilo que ela está sentindo, com a necessidade que ela está trazendo para a gente. E eu imagino que deve ter ficado um pouquinho vago da gente entender o que é realmente empatia. Porque uma empatia é uma coisa que está ligada muito à nossa atenção e à nossa intenção, e ela vai ser muito mais demonstrada da forma como as duas pessoas se sentem naquela conversa do que um comportamento mais óbvio. Não é você dizer alguma coisa específica, não é você fazer um gesto específico. Está muito mais ligada à sua intenção, à sua atenção e a como você vai estar se sentindo naquela conversa. Então, quando a gente está vivenciando os sentimentos e necessidade do outro, a gente está de fato presente, dando essa empatia, a gente vai vivenciar sentimentos de conexão
e a gente vai sentir também uma certa serenidade, né, de estar ali conectado com aquela pessoa. A partir do momento que a gente sente desconfortos ligados a gente estar pensando, que a gente está ouvindo críticas, ouvindo ofensas, ouvindo julgamentos, nesse momento é muito mais provável que a gente não está conseguindo dar empatia para essa pessoa. Porque o fato da gente estar sentindo essas coisas baseado em a gente estar pensando, interpretando o que eu estou dizendo dessas formas, mostra pra gente que a gente não conseguiu essa presença, essa conexão empática. E uma coisa importante dizer, infelizmente as pessoas se expressam das maneiras mais desafiadoras de escutar quando elas estão mais desesperadas por empatia. E é por isso que eu acredito que é tão fundamental a gente desenvolver essa habilidade de conseguir escutar a necessidade do outro e não os pensamentos do outro, uma vez que é justamente nos momentos que a gente mais precisa dessa habilidade, que vai ser mais desafiador usar essa habilidade. Então, quanto mais a gente praticar isso, mais interessante e fácil, digamos assim, vai ser a nossa vida, no sentido da gente lidar com esses momentos muito desafiadores. Nesse sentido, dar empatia ao outro é sim algo bastante desafiador. E pode se tornar ainda mais desafiador se o outro estiver intencionalmente tentando criticar a gente ou analisar a gente, se o outro estiver dizendo coisas como não, não quero, não estou disposto a conversar com você, se o outro estiver respondendo com silêncio, né, e não interagindo com a gente, ou se o outro estiver contando histórias muito longas e falando muito mais palavras do que a gente gostaria de ouvir. E eu quero deixar claro que em todas essas situações é possível dar empatia, mas vai ser mais desafiador, e por ser mais desafiador é justamente que eu te recomendo a não fazer isso quando você quiser receber empatia das outras pessoas. Evite sair da conversa, evite contar histórias longas, evite ficar em silêncio. E essas são as coisas que a CNV sugere a gente evitar se a gente quiser aumentar a probabilidade da gente receber empatia do outro. Mas o que é que a gente pode fazer, né? Além de evitar coisas, o que é que a gente pode ativamente fazer para ajudar o outro a nos dar empatia? E é aquilo que eu já trouxe nos outros vídeos, né? Que é usar os 4 componentes da CNV. É a gente se expressar aquilo que a gente está realmente vivenciando, o que é que a gente está sentindo, qual é a nossa necessidade, qual foi o comportamento que a gente observou que despertou, né, o não atender da nossa necessidade e qual é a sugestão que a gente tem, que é o pedido, né, para que o outro nos ajude a gente atender a nossa necessidade. E é por isso que quando eu falei de empatia nos outros vídeos de CNV, eu estava justamente falando sobre a gente estar usando esses 4 componentes para dar e receber empatia, não porque eles são a empatia em si necessariamente, mas porque eles são o veículo que vai aumentar muito a probabilidade que a gente consiga ouvir a necessidade do outro e através dessa conexão com a necessidade do outro que a gente pode estar presente para realmente surfar na energia do outro, como o Macho fala, e de fato ter essa empatia acontecendo. E é através dessa conexão empática que a gente vai conseguir os benefícios que a empatia traz para a gente, que é a resolução de conflitos, porque a gente vai ter clareza da necessidade de todos, é também a resolução de mal-entendidos, se tiver rolado interpretações no meio do caminho que a gente pode, através da empatia, dissolver, né, e ter a clareza das necessidades, ou então a gente vai ter a cura emocional, que é aquele momento em que a gente, através da empatia, né, vai ter o luto daqueles comportamentos que a gente gostaria de ter agido diferente. E dessa conexão a gente vai conseguir superar, né, essas dificuldades emocionais, esses momentos em que a gente ou outro agiu de uma forma que a gente gostaria de fazer diferente no futuro. Através dessa conexão também a gente vai conseguir a libertação de sentimentos como culpa, vergonha, raiva, depressão, que são sentimentos que são causados, né, quando a gente está em pensamentos de imagens inimigas e quando a gente tem essa presença, essa conexão empática, essas imagens começam a se dissolver, então a gente vai começar a se libertar desses sentimentos, eles vão ser cada vez menos recorrentes na nossa vida. E dito tudo isso, eu tentei ser o mais claro possível do que a empatia uma vez que é uma coisa muito sutil para a gente conseguir descrever, né, como seria isso na prática, mas uma coisa que eu acredito que vai ajudar bastante é a gente ter muita clareza daquilo que não é empatia, daquelas coisas que são comumente confundidas com empatia, que a gente acredita que a gente está dando empatia quando a gente faz essas coisas, quando na verdade não é o caso. E eu vou falar de tudo isso no próximo vídeo, porque são vários tópicos, se eu for falar nesse vídeo vai ficar um vídeo muito longo, então eu vou entrar em detalhes, trazer uns exemplos para a gente ver no próximo vídeo, todas as coisas que parecem, se confundem com empatia, mas não são empatia, para a gente lembrar que antes de trazer todas essas outras coisas, a gente traga empatia primeiro, que é essa presença, essa conexão com as necessidades, é esse surfar da energia do outro. Então, espero que eu tenha conseguido deixar o mais claro possível o que é empatia e eu fico muito feliz que você tenha me acompanhado até aqui. Se você quiser me ajudar a divulgar esse vídeo, você pode estar clicando em gostei, você pode estar
deixando um comentário, você pode estar levando o link desse vídeo para outras pessoas. E eu espero ver você no próximo vídeo. Até mais!